Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho trazer a listinha dos meus mocinhos favoritos, até agora, tá? Essa listinha ainda vai aumentar com certeza ao longo do ano. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com os amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bom gente, fazendo essa listinha e juntando os livros, né, que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu percebi que são quase os mesmos livros de leituras favoritas, que já gravei o vídeo das minhas leituras favoritas até agora. Já vou deixar aqui nos cards se você ainda não tiver visto, pra você conferir depois que terminar esse vídeo aqui. Mas são praticamente os mesmos livros. Isso porque, normalmente, o livro que eu amo a mocinha e eu amo o mocinho também, além da história. É esse o conjunto que me faz gostar de um livro. A história, o protagonista masculino e a protagonista feminina. O relacionamento deles ali, como ele se desenvolve, os plots que levam esse desenvolvimento. E é isso que me faz amar um livro. Então, normalmente, quase sempre, esses mocinhos vão estar aqui na minha lista, né? Os protagonistas desses livros vão estar aqui na minha lista de mocinhos favoritos. Assim como algumas mocinhas também vão estar na minha lista de mocinhas favoritas, que depois eu vou gravar, tá? Não sei se eu gravo no final do ano, se eu gravo ao longo desse ano ainda vou ver. Talvez lá pro finalzinho do ano eu já comece a soltar alguns vídeos, né, de favoritos, porque no final do ano eu faço mesmo uma retrospectiva, então tem séries, tem filmes, tem mocinhas, tem mais livros, né, favoritos, tem minhas decepções literárias, aí vem a segunda parte também dos mocinhos. E então, se você gosta de vídeo de retrospectiva, gosta de falar sobre mocinhos literários, mocinhas, livros de romance, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Já aproveita aqui e faço meu merchan, que temos vídeo toda semana. Normalmente esses vídeos saem na quinta-feira às 12 horas, tá? Às vezes atrasa um pouquinho, mas é pouca coisa. No máximo 2 horas ali da tarde, esses vídeos estão disponíveis para vocês. E todo dia eu sempre solto shots, pedaços ali de vídeo que eu gostei, eu achei interessante, vídeos de rios mesmo que eu posto lá no Instagram e trago pra cá porque eu acho engraçado. Então é isso, se você chegou no canal agora, chegou através desse vídeo e não é inscrito, já aproveita e se inscreve porque tem muita coisa por aqui. Merchan feito, explicado que vão ser praticamente os mesmos livros do vídeo lá de livros favoritos até agora, bora pra listinha. Em sétimo lugar, também são 7 livros aqui que eu vou citar 7 protagonistas. Em sétimo lugar tá o Jim, protagonista de A Destruidora de Casamentos. Quem assistiu o vídeo, né, de livros favoritos já sabe que esse livro também tá lá na lista de favoritos. Por que que eu gostei do Jim? O Jim, você já sabe, quem leu o livro e quem me acompanha aqui no canal, já sabe que o Jim tem o perfil dos mocinhos que eu sempre vou amar. Por quê? São aqueles mocinhos que eles são passado traumático, né? Eles têm algum trauma ali, eles são calados, são os famosos taciturnos, né, que não gostam de se envolver romanticamente, tem alguma barreira ali, né, que impede eles de se apaixonar. E aí isso acaba mudando quando eles conhecem a protagonista, né, porque eles acabam sendo conquistados aos pouquinhos ali e vão se apaixonando e vão acabar ali se abrindo pro amor. O Jim é basicamente isso. O Jim, ele tem um trauma ali muito grande, mas esse trauma não é dele. Tipo, não foi ninguém que machucou ele, não foi nenhuma mulher que partiu o coração dele, não. Ele simplesmente acompanhou todos os relacionamentos da mãe dele sendo fracassados. Ela sofrendo ali com os términos, ela indo pro fundo do poço, ela tendo que se reerguer sozinho, tendo que recomeçar a vida cada vez que o namoro não dava certo. E ele colocou na cabeça dele que não era isso que ele queria pra ele. Ele queria sim ter uma família, né, casar e ter filhos, mas ele não queria se envolver romanticamente, não queria se apaixonar por essa pessoa, pra quando um belo dia essa pessoa decidir sair da vida dele, ele ficar arrasado como a mãe dele sempre ficava. Então por isso que ele é totalmente contra relacionamentos amorosos. Ele é contra se apaixonar, tá? Como eu disse, ele quer casar, ele quer ter filho, quer construir uma família. Outra coisa que me fez amar o Jim é o fato de ele ser um planejador, é assim que ele se descreve, tá? Aquela pessoa organizada que planeja a vida toda. Ele gosta de ter tudo ali pensado. Ele sabia o que ele queria fazer do futuro, ele sabia em que ele queria se formar, ele sabia em que ele queria trabalhar e ele consegue fazer tudo isso que ele planejou a vida toda. A única coisa que dá errado na vida dele é o planejamento que ele fez de casar com uma mulher que ele não amava, um casamento ali de conveniência e construir uma família, ter filhos com essa mulher. E isso é o único que ele não consegue dar o checkzinho dele ali, né, na lista dele gigantesca de coisas que ele quer fazer na vida, porque a nossa mocinha aqui atrapalha esse casamento aí, que ele tem todo organizadinho, todo planejado. Então, o Jim, ele é engraçado, ele tem umas cenas que é bem divertida, que ele protagoniza ali com a Solange, ele é fofo, ele é romântico do jeitinho dele, tá? Não é aquele romântico escancarado, até porque ele é uma pessoa muito fechada, ele demora até pra perceber que ama a Solange,
Solange, que gosta da Solange. Então, gente, ele tinha que ser meu top 7 aqui. Eu amei o protagonista desse livro. Em sexto lugar, tá o nosso amado Triton, o nosso Tritãozinho favorito do Silvia Verso, tá? O Triton é o protagonista de No Coração do Oceano, um livro de romance, romantasia, na verdade, que a Silvia lançou esse ano já. E eu amei o Triton, porque o Triton, ele é um tritão, masculino das sereias, e ele é o príncipe ali do reino de Talastra, ali no fundo do oceano. Triton, ele acaba se apaixonando por uma humana, que é a Marina, e é claro que esse romance é totalmente proibido. Primeiro que Marina, né, tem o destino ali todo traçado pelo pai dela. A primeira parte do livro se passa, se não me engano, no século XIX. Então a Marina, ela vai casar ali com um visconde. Ou é um barão, gente, não lembro, mas é uma coisa assim. E o Triton, a família do Triton, o pai do Triton, que é o rei ali de Talastra, jamais iria aceitar uma humana, né, como sua nora. E outra coisa também, que como é que um humano e um peixe... O Triton é um peixe, né? É um masculino da sereia, como eu disse. Ele vive no fundo do mar, ele respira lá, ele se alimenta lá. Ele não iria sobreviver muito tempo aqui na Terra, né? Ele precisa desse contato com o mar, então ele teria que morar próximo ali do mar, se ele quisesse ficar na Terra para poder ele frequentar o mar de vez em quando. E a Marina não sobreviveria no fundo do oceano, ela é uma humana, né? Não tinha como ela ser levada pro fundo do oceano para viver lá. Então é um relacionamento praticamente impossível. E o que me fez amar o Triton, gente, é porque ele resolve abrir mão do seu reino pra ficar com a Marina. Tipo, ele vai ser o futuro rei de Talastra, mas ele resolve abrir mão disso tudo pra viver esse amor com a Marina na Terra. Mesmo ele sabendo que iria ser difícil ele viver ali na Terra, né? Que como humano ele iria precisar de muitas coisas que como um tritão ele não precisa, como dinheiro, roupa, casa, essas coisas assim. E a Marina, como humana, ela ia precisar de muita coisa também, né? E ele teria que sustentar ela. A gente tá falando de uma romantasia que se passa ali no século XIX. Então a mulher, ela dependia financeiramente do marido. E ainda ele vai enfrentar o pai dele, né, pra conseguir ficar com a Marina. E pra que ele consiga proteger a Marina do pai, ele rompe a relação ali com o pai e com toda a família. Gente, Triton é maravilhoso. Ele é muito romântico, muito fofo. Outra coisa que eu amei nele foi o fato de ele é um tritão, assim como a gente sabe da lenda que as sereias seduzem os homens, os tritões também seduzem as mulheres. Então o Triton tinha o poder ali de seduzir a Marina pra fazer com que ela fizesse todas as suas vontades. Ele não usa o seu poder sobre ela. Ele não quer usar o poder sobre ela. Ele quer ter ela ali, mas que ela venha, né, que ela fique com ele de livre e espontânea vontade. É maravilhoso, é perfeitinho, zero defeitos, eu amei o Triton. Em quinto lugar tá Meteo. Eu acho que é assim o nome, gente, que chama. É Mateu, mas eu acho que o correto seria a pronúncia seria Meteo, não sei. Fica aí a dúvida, né, acontece. Bom, em quinto lugar tá ele, né, o Meteo, vou chamar Meteo. O Meteo, ele é um conde que ele ficou traumatizado de uma certa forma. Boy traumatizado é comigo mesmo, sempre entra na minha lista de crush literário, né? O Meteo, ele ficou meio que traumatizado porque ele foi forçado a se casar com uma mulher que ele até gostava dessa mulher. O problema é que ele descobre que ela armou todo um plano pra ser pega em flagrante ali com ele e ele ser obrigado a se casar com ela. E não, essa mulher não era completamente apaixonada por o Meteo. O que ela queria dele era o título, né, e o dinheiro dele. E aí isso fez com que ele não acreditasse mais em nenhuma mulher. Até que ele conhece nossa mocinha aqui, a Fence. A Fence é uma true love, uma bastarda, e ela é dona de uma livraria. E é nessa livraria que o Meteo acaba encontrando com ela, né, e os dois vão se tornando ali amigos. Os dois têm muito em comum, assim como a Fence, ele também ama ler, ele ama livros. Então isso vai aproximar os dois. Além disso também, a bondade ali da Fence, o fato de ela não esperar nada em troca das pessoas que ela ajuda, de ela ajudar todo mundo ali, dela tratar todo mundo bem, pessoas que seriam excluídas pela alta sociedade, a Fê se abraça ali, né, ajuda ali, mantém próximo dela, e isso vai fazendo com que o Meteo se cante por ela. Mas o que me fez amar ele foi a forma como ele agiu com a Fence, né, quando ele descobre de quem ela realmente é filha, né, porque a gente não sabe de quem, ou melhor, ele não sabe, a gente sabe desde o primeiro livro de quem a Fence é filha, né, que ela é filha do dono ali da casa que a mãe dela morava com os filhos bastardos. E ele é uma pessoa terrível, sem escrúpulo nenhum, esse homem. E quando a Fence descobre isso choca ela, porque a mãe dela contou uma história toda romântica ali pra ela, pra que ela não se sentisse indesejada. E aí o Meteo começa a dizer, olha, você não é essa pessoa, não é porque você é filha dele que você é igual a ele, você é muito melhor. Ele apoia ela, ele protege ela, ele aceita ela como ela é, uma bastarda. Se a gente tá falando de um conde, tá? Uma pessoa como a Fence seria totalmente
bem excluída ali da alta sociedade. Claro que as coisas já melhoraram muito por ela, a família dela ter dinheiro, né? Então, de uma certa forma, ela é meio que um pouco aceita ali, mas o Matthew não tá se importando se ela é rica, se ela é pobre, se ela é bastarda, se ela é filha legítima, se ela tem o título ou não, se ela é filha da nobreza ou não. Ele ama ela e ele vai proteger ela, vai ajudar ela ali. Ele comete um errinho ali, né? Quando ele acha que a Fancy tá atrás de um título também, né? De um lord com título, mas ele conserta isso de uma forma maravilhosa. Gente, uma das melhores declarações de amor é a desse livro aqui, quando ele vai se declarar pra ela ali em frente a toda a sociedade londrina. É incrível, eu amo esse personagem, por isso que ele tá aqui, né, no 5º lugar. Em 4º lugar tá Teseu. Eu amei Teseu por a sua também história triste, né, o seu passado triste ali. Teseu, ele ficou órfão, teve que morar no orfanato. Depois, quando ele atingiu a maioridade, ele teve que sair do orfanato e como ele não tinha casa, né, não tinha parente nenhum, ele acabou indo morar na rua. Lá na rua ele passou fome, ele passou frio, ele viu muita coisa ruim acontecendo e ele passou por uma grande perda ali. E isso, nossa, isso afetou muito quem o Teseu se tornou. Mas ele encontra, né, uma pessoa que ajuda ele, que é o seu pai adotivo, né? O homem ali de uma banquinha de jornal que dá a mão ali pro Teseu, que ajuda ele, que dá comida, que dá casa, que adota ele e que também ajuda ele a construir o seu império. Sim, depois de algum tempo, Teseu se torna um homem muito rico e ele começa a ajudar as pessoas que também estão em situação de rua. Incrível, incrível esse homem, maravilhoso, zero defeitos. Quando eles se apaixonam também, é muito fofo. Ele é uma pessoa muito fechada, ele não aceita ninguém na casa dele, nem um melhor amigo. Ele aceita que entre na casa dele. A casa dele é meio que dividida, né? Tem um lugar ali dele receber as pessoas, que é o salão de entrada, mas daquela porta pra dentro ninguém passa, somente as familiares dele. E essa mocinha, ela vai quebrando as barreiras ali, ela vai invadindo a casa dele de forma boa, tá? De forma boa, ela vai invadindo o coração dele ali, vai fazendo com que ele se abra mais pras pessoas, com que ele confie mais nas pessoas. É incrível, maravilhoso. E agora, bora para o meu top 3 de mocinhos favoritos desse semestre. Em 3º lugar está ninguém mais, ninguém menos do que Benedict Trelawney. Sim, o Benedict que eu amei, gente, porque eu lembrei do Benedict Bridgerton, que eu não gostei tanto assim, né? O Fera, tá? A gente conhece ele como Fera, o livro todo, a série toda, na verdade, eu acho. Já tinha um tempinho que eu tinha lido os 2 primeiros livros, mas eu acho que em nenhum momento ele é chamado de Benedict. Acho que só nesse livro aqui que a gente descobre que o nome dele é Benedict e não Fera, né? Óbvio que não seria Fera, né? Mas nos outros livros a gente sempre conhece ele como Fera, o Fera, o Fera. Não é chamado de Benedict. Se for, eu não tô lembrada. Se você lembra, me conta aqui nos comentários, tá bom? Bom, Benedict, esse sim, gente, todos os mocinhos aqui têm passado traumático, nossa. Acho que o primeiro não vai ter passado traumático. Eu já tô dando spoiler do primeiro. Acho que o primeiro, talvez, não sei. Não, só o primeiro. O resto tem passado traumático. Bom, então é isso. Fera tem um passado muito traumático. Ele foi abandonado pela mãe, né? Ele é um bastardo, foi abandonado por sua mãe, por seu pai. Provavelmente alguém da alta sociedade, né? Fera nunca quis conhecer suas origens, diferente, por exemplo, do Mike e do Aiden, né? Que sempre quis saber quem eram os seus pais ali biológicos. O Fera não tinha essa curiosidade. O nome Fera tem um motivo. No início eu pensei que seria só porque ele é um homem alto, forte e que ele é temido ali pelo povo da periferia londrina, né? Mas não, tem um motivo maior pra ele ter esse apelido de Fera. Inclusive, é um tipo de bullying que ele sofria. É um bullying que ele sofria e ele explica nesse livro por quê, né? Por que chamam ele de Fera. E também a gente vai descobrir que ele é um homem que protege as mulheres ali. São mulheres que são excluídas não só pela alta sociedade, são mulheres que são mal vistas até ali na periferia. O Fera, ele tem uma amiga que essa amiga, ela acabou tendo que trabalhar nas ruas, né, pra se sustentar, e aí ela pediu a proteção do Fera. Então, depois disso, o Fera se sentiu em dívida com ela, né, por causa de uma situação que aconteceu ali, e ele acabou ajudando várias outras mulheres que precisavam da sua ajuda. Inclusive, comprou um prédio e colocou essas mulheres pra trabalhar lá dentro. Mas não, o Fera não é um cafetão. Tá? O Fera não lucra nada com o trabalho dessas mulheres. A única coisa que ele faz é colocar elas para elas terem um teto e para que elas fiquem protegidas ali de homens ruins que querem fazer mal a ela. E ele faz esse papel ali de cuidar delas, né? De ser o segurança delas ali, segurança particular, sem ganhar nada, tá bom? E além disso, ele ainda quer fazer com que essas mulheres saiam dessa vida. E como que ele faria isso? Ele contrata uma pessoa, que é a nossa mocinha, né? Para dar aulas de etiqueta e para ensinar um ofício para essas mulheres, para que elas possam
largar esse trabalho, né, e seguir uma vida mais decente. E também ele leva algumas mulheres para aprender a ler e a escrever com a irmã dele, a Fancy. A Fancy tem uma escolinha lá na livraria dela e ele leva algumas mulheres que não sabem ler e escrever para que elas aprendam e possam ter um futuro melhor, né? Gente, ele é um mocinho maravilhoso, ele protege a nossa mocinha aqui de todas as formas. Quando ele descobre ali o passado da mocinha, né, Que também tem um passado triste, que todo mundo tem um passado triste, gente. e descobre por que ela foi excluída da alta sociedade, ele aceita isso, né, ele não julga ela, melhor dizendo, por isso, e chega um momento em que ele tem o poder de levar ela de volta pra alta sociedade, digamos assim, e ele faz isso, mesmo ela dizendo que vai atrapalhar a vida dele, ele não ouve ela e diz que ai de quem falar mal dela ali, né, gente, tem uma cena maravilhosa em que ele olha pras pessoas e diz, ninguém fala nada contra ela, ninguém, porque ela tá chegando em um baile. Incrível, gente, incrível, esse mocinho é maravilhoso, zero defeitos, eu amei o fera, e olha, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, meu Deus, não vai ter como gostar deste homem, porque, né, a gente já pensa o quê? Ele é dono de um bordel, então ele se aproveita das mulheres ali, mas não é. Depois vai sair a resenha completa desse livro aqui e vocês vão entender direitinho quem o fera é. E em primeiríssimo lugar, alguém que não tem um passado traumático. O nosso Nicholas Roxby é o meu mocinho favorito desse semestre, o top 1. E como eu falei, o Nicholas, ele vem de uma família muito unida, de uma família que sempre tratou ele bem. Ele tá estudando medicina. Ele é o quarto filho ali de um conde, se eu não me engano é um conde. Então não temos um passado triste aqui, por incrível que pareça, não temos. Mas o Nicholas me conquistou por quê? Primeiro, ele é uma pessoa muito... Ele não é uma pessoa muito romântica, ele não se descreve assim, mas ele acaba se tornando, quando ele se apaixona realmente por a mocinha. Outra coisa que eu amei nele foi o fato de ele apoiar a Georgiana nas decisões que ela tomava. Isso no romance de época em que as mulheres não tinham o direito de tomar nenhuma decisão. Então, quando a Georgiana decide comprar uma casa, ou melhor, alugar uma casa sem o Nicholas, ele apoia. Quando a Georgiana decide visitar ele numa escola, numa faculdade de medicina que só frequenta homens, ele não reclama com ela. Quando a Georgiana vai até a cidade onde ele tá estudando, sem comunicar ele também não fica com raiva dela. Gente, todas as atitudes da Georgiana eu pensava, é agora que o Nicholas vai achar ruim, vai brigar, vai ter uma discussão aqui. E ele não fazia nada, então isso me conquistava demais. Toda vez que a Georgiana fazia alguma coisa que era considerada fora ali do padrão para as mulheres da época, e ele apoiava ela, eu amava ele. E ainda tem a questão de que a Georgiana, ela ama medicina também, mas as mulheres não podiam estudar na época, né? Quando ela se inscreve para ser aceita na faculdade, né, de medicina, o Nicholas dá apoio para ela, apesar de que é claro que ela é recusada, mas o Nicholas dá todo apoio e inclusive aceita que ela trabalhe com ele ali, né? Ele se torna médico e ela vai ser sua assistente, já que ela não poderia, né, ter uma formação na área. Então, é um mocinho maravilhoso. Eu amei ele, como eu disse, ele é muito fofinho, muito romântico, ele acaba se tornando romântico. No início ele não queria se casar, mas ele acaba se apaixonando por a Georgiana e se tornando assim o marido perfeito. E ainda temos mais um mocinho aqui dessa lista, tá? Que é uma menção honrosa, porque eu não poderia deixar de citar esse personagem. Tcharam! Samuel Gracie. Eu não sei se eu tô chamando o nome correto. Gracie ou Grace, não sei. Mas é isso, o nosso Sam, o crush supremo do Silvia Verso. Ele já teve o seu primeiro lugar em várias outras listas. No ano em que eu li o Farrapo 1, ele foi o crush top 1. No livro em que eu li o Farrapo 2, ele também foi o crush top 1. Na lista de livros favoritos da Silvia, ele é também o top 1. Então, gente, é o crush supremo aqui do Silvia Verso, com certeza. E aí, seria o quê? Até uma covardia com os outros protagonistas, colocar a Sam pra disputar aqui, né, o primeiro lugar. Não teria pra ninguém, seria ele, com certeza. E aí, como ele já ganhou várias vezes, né, em várias outras listas, ele já esteve em primeiro lugar. E como também ele não é o protagonista desse livro, quem é o protagonista aqui são os filhos dele, né, o Ricardo e a Manuela, é que eu decidi não colocar ele na lista de crush literário, oficialmente, mas citar ele aqui nessa menção honrosa, porque ele merece. Ele é maravilhoso, ele é um personagem incrível. Você não conhece Samuel Gracie, vai ler a trilogia O Farrapo pra você conhecer e se apaixonar. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa listinha. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Me conta também quais são teus crushes literários até o momento. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!